A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Nós vamos dar início aos comentários do novo trimestre da lição bíblica da Escola Dominical, a classe dos jovens, revista do terceiro trimestre de 2017, que vai tratar do tempo para todas as coisas, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Serão 13 lições que acredito vai ser muito enriquecedor para todos nós. E a lição 1, do dia 2/7 de 2017, tem como título Tempo para todas as coisas. E é justamente o assunto que nós vamos estar meditando. E junto comigo aqui está o meu companheiro, o evangelista Robson de Souza, e nós vamos juntos meditar nesse assunto. É um prazer ter você aqui, Robson. Amém. Eu também dou a paz do Senhor para todos. E para mim é motivo de muita alegria, um prazer muito grande, viu, pastor? Estar participando deste canal no YouTube. E com certeza, através desse trimestre, com o assunto que vai ser tratado, eu tenho certeza que muitos jovens serão abençoados por conhecer mais um pouquinho desse assunto que faz parte da vida de todo mundo, que é o tempo. Né? Verdade. Nós vivemos e dependemos do tempo, né? Totalmente. Bom, pensando nesse assunto, tempo para todas as coisas, a proposta do nosso comentarista nessa primeira lição é tratar do tempo e as suas implicações, Deus e o tempo e a vida no tempo. Portanto, é uma lição introdutória, é claro, por ser a lição de número 1 para a classe dos jovens. Então, nessas considerações preliminares, nós vamos analisar um pouquinho sobre o tempo do ponto de vista humano e do ponto de vista da criação. Por quê? Porque nós sabemos que Deus, ele vive além do tempo. Se nós fôssemos usar uma expressão temporal para nos referir a Deus, nós usaríamos a palavra eternidade. Deus vive na eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. A eternidade vive nele, se for pensar bem, né, Robson? Exatamente. Porque nós não temos como... É difícil para a gente falar e entender, mas nós não temos como dimensionar isso, né, pastor? Uhum. Porque se a gente parar para pensar que Deus é a eternidade, para a gente entender um pouco a eternidade passada e a eternidade futura, é o que o senhor falou. Na verdade, a eternidade está em Deus. Na verdade, é um dos atributos de Deus, a eternidade, né? Faz parte dele. Então, ele não vive em questão ou em função do tempo, bem diferente de nós. Então, a gente entende que o tempo foi também algo feito e criado por Deus, né? E aí a gente tem que ir para o livro de Gênesis, o primeiro versículo do capítulo 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse princípio é uma palavra que representa a primeira coisa, né? O início. Então é daqui que se conta o tempo para nós podermos entender. Exatamente. É isso? Então, o tempo, quando nós lemos também nesse mesmo texto, no capítulo 1, e a gente vai para o verso 4, fala exatamente isso, né? Que Deus viu que a luz era boa e fez a separação entre luz e trevas, e Deus chamou a luz de dias e a treva chamou de noite. E foi tarde de manhã o primeiro dia. Só nesse versículo você já vê a divisão de tempo que Deus criou. Específicos, né? Luz e dia, tarde de manhã, primeiro dia. Nós estamos falando exatamente disso, do tempo que Deus criou. Não existia ainda o tempo, isso foi o início. Né? Foi quando Deus começou a criar todas as coisas e na criação criou-se. Encaixou-se. Aí é interessante que você faz menção de um aspecto relacionado à própria lição, comenta que tanto os cientistas, mesmo aqueles que não acreditam na criação divina de Deus, eles são unânimes hoje em afirmar que houve um começo, né? Houve um começo. E daí para frente é que veio todas as coisas. É o que eles chamam de a teoria do Big Bang, né? Que cria. E a Bíblia, ela afirma mesmo que teve um início.
Antes não tinha, teve um início, né? E aí entra a questão muito interessante, que quando Pedro fala sobre a criação, ele diz que, ou o próprio escritor aos Hebreus, ele fala que nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, essa palavra poderosa de Deus, essa ação sobrenatural de Deus, trouxe todo o universo à existência. Agora, não apenas o universo, mas também o mundo espiritual, que foge do nosso conceito de mundo, da nossa vida como seres humanos e no planeta Terra, mas existem também seres espirituais, por exemplo, anjos, seres potestades espirituais, que inclusive também foram criados por Deus, porque Deus é o único ser incriado, Ele é eterno, né? Soberano e maravilhoso. Toda a criação, né, pastor? Quando a gente pega o princípio, tudo aquilo que é visível e invisível, a partir da criação, ela está encaixada exatamente nesse tempo. Nesse né? tempo. Eles Passou a existir, né? Exatamente. Eles estão, não sei se é a palavra, mas assim, eles estão presos, ou eles têm que participar deste tempo, né, desse tipo de cronologia que Deus criou, né? E mesmo, que nem o senhor comentou, mesmo os cientistas, né, que eles partem do evolucionismo e tal, então é a teoria do Big Bang, eles chegam num consenso que o universo teve um início. Isso. E se teve um início, não é eterno. Exato. Né? Então, teve um começo. Então, a gente parte do mesmo princípio. Né? Eles com o evolucionismo, nós com o criacionismo, entendendo que foi Deus que deu o início, o start, para que tudo acontecesse. E houve um momento também em que os seres espirituais foram criados, que nós não sabemos exatamente, mas nós conhecemos do Gênesis 1 e 1 para frente. Exatamente. Mas existiam já seres espirituais, que são mistérios, né? Que a gente só vai compreender na eternidade, quando lá chegarmos por Jesus Cristo. A gente compreende da criação, porque é o que nós temos, mas antes havia algumas coisas. Existia havia já. Deus, né? Exato. Então, o próprio diabo, exatamente. né? Que apareceu no jardim, havia sido já criado num momento anterior à própria criação do homem. É evidente, a Bíblia mostra isso. Exatamente. E Deus colocou, pastor, interessante, que falando da criação, do tempo, e Deus colocou propósito para tudo isso, né? Exato. Deus colocou um propósito para todas as coisas, já que a gente pertence a esse tempo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E já começa na criação. Né? Exatamente. E aí você tocou num assunto que também faz parte da nossa leitura do texto bíblico básico, que é Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 8, que é muito famoso esse texto, porque fala de que há tempo determinado, ou há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Quando alguém quer dar uma mensagem sobre tempo, às vezes recorre muito conhecido, né? a esse texto aqui. Agora é interessante, porque essa expressão de Eclesiastes 3 e 1 fala justamente de tempo determinado. Eu vou citar mais duas referências mostrando essa mesma palavra. Claro que existem muitas outras referências bíblicas, mas só para a gente ainda ampliar melhor o conhecimento, o entendimento, Neemias capítulo 2, verso 6, está escrito: Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Essa expressão, um certo tempo, é a mesma palavra usada em Eclesiastes 3 e 1, que fala que tudo tem seu tempo, ou seja, ocasião. A ênfase aqui é tempo determinado. O rei falou: Neemias, você vai. Quanto tempo você vai ficar lá? E Neemias então deu o tempo determinado. Né? Por isso que Eclesiastes 3:1 fala o tempo determinado. Mais outro texto que fala sobre isso, Ester capítulo 9, versículo 27, está escrito: Confirmaram os judeus e tomaram para si sobre a sua semente e sobre todos os que chegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias,
conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. O contexto aqui é da libertação dos judeus no período da rainha Esther, do rei Assuero, que depois daquela grande libertação, eles festejaram e foi criada a festa do Purim, né? Aquele momento em que eles, até hoje, festejam a libertação do povo judeu das mãos de Amã, ali durante o reinado de Assuero. E é interessante, o versículo diz que segundo o seu tempo determinado, ou seja, o dia certo do ano, a ocasião certa do ano, celebrará essa festa. Então, quando Eclesiastes 3:1 fala de que há tempo determinado, ou seja, a ocasião certa para as coisas devidas na vida. Exatamente. É interessante, pastor, que nós estávamos comentando que quando a gente parte desse princípio, o controle de Deus nesse tempo, nessa determinação do tempo, né, que Deus ele se encaixa perfeitamente dentro do tempo. E é por isso que tem uma determinação, um início e um fim. Nós não podemos tentar encaixar o tempo em Deus, né? Aí sai um pouco fora, por quê? Porque Deus é superior, Ele é o criador do tempo. Então, quando nós partimos para esse princípio, eu acredito que uma das tarefas que o ser humano mais tem que saber administrar é o seu tempo, né? Nós vemos aí os exemplos que o senhor deu, tanto no livro de Esther, né? E no caso da libertação do povo, da mão de Amã. E nós vemos que quando a gente sabe administrar o nosso tempo, todas as outras tarefas que nós realizamos, elas são melhores, vamos dizer assim, a gente tem um pouco mais de paz nela. Né? Porque quando a gente não sabe administrar o nosso tempo, as outras tarefas da nossa vida, elas sofrem um certo prejuízo. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que saber é administrar o nosso tempo. Né? No caso de Neemias, quando você vai voltar? Ele tinha que saber administrar o tempo dele. Por quê? Porque senão ele ia sofrer um prejuízo com o comandante dele. Né? Então, eu acho que o que nós temos que aprender é exatamente isso, é administrar bem o nosso tempo. Por quê? Porque é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, quando a gente sabe administrar bem o nosso tempo, por exemplo, a gente administra bem a nossa casa, a gente administra bem as nossas finanças, a gente administra bem outras áreas das nossas vidas e nós sofremos menos prejuízo. Exato. O duro é que quando a gente não sabe administrar o tempo, e aí nós vamos até ter uma sequência aqui de lições que vai mostrar o prejuízo que é não saber administrar o tempo, não entender que existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Né? Exatamente. Porque você falou, e é verdade, quando Deus estabeleceu lá no Gênesis, o dia e a noite, os meses, os anos, as estações, a ocasião certa. Por exemplo, todos nós sabemos que o verão é uma estação que tem a sua característica, o inverno é diferente, mas tem coisas que você fica mais fácil de fazer no verão, já não fica tão fácil de fazer no inverno. A primavera é a estação considerada a mais bonita do ano para muitas pessoas, porque é o tempo que a natureza rejuvenesce, floresce. O outono tem a sua beleza. Eu gosto muito das tardes de outono. Nós agora praticamente acabamos de sair do outono, não é? E ele é lindo, o outono. Agora, você no verão você não vai andar agasalhado. No inverno, normalmente você anda agasalhado. Quer dizer, a coisa certa que se deve fazer no tempo certo. Exatamente. E na vida é isso. Exatamente. Por isso que Eclesiastes fala, no capítulo 3, que há tempo para todo propósito. Depois ele fala lá, tempo de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de arrancar. E quando a gente lê o livro de Eclesiastes, e a gente vai chegar lá nas últimas palavras do livro, a gente vai ver uma certa melancolia no pregador, porque ele começa a falar da velhice. Né? De uma forma poética, mas ele fala da velhice. E ele termina o livro dando um conselho. E qual que é o conselho? Qual que é a conclusão que ele chega? Depois de analisar muito tempo.
as estações da vida, ele chega à conclusão que é o seguinte: a melhor coisa é você temer a Deus, aproveitar a vida, mas acima de tudo, temer a Deus, porque Deus vai trazer em conta como é que nós usamos as oportunidades do tempo que Ele nos deu. Isso é muito importante para jovem, porque o jovem acha que tem tempo demais. E não tem, a juventude passa também, Robson. Passa muito rápido, né? Passa muito Então, rápido. é a sabedoria, né? E Deus dá essa sabedoria, porque quando nós chegamos à análise da velhice, né, do pregador em Eclesiastes, ele vai chegar a essa conclusão de que ele precisa de sabedoria, e nós aprendemos na Bíblia que a maneira de se conseguir sabedoria é temer a Deus. Então nós estamos aqui falando de uma lição para jovens, né, pastor? E é uma lição que cabe muito bem na vida do jovem. Por quê? Porque na juventude a gente acha que pode fazer muitas coisas, né, de formas até desordenadas com relação ao tempo. Então, e aí o tempo passa muito rápido, aí você quer fazer muita coisa, acaba não fazendo nada, e aí na velhice você olha para trás e você pode chegar a uma triste conclusão de que não aproveitou bem o seu tempo. Né? Arrepende-se, né? Exatamente. Então é um pouco frustrante, né? Imagina chegar numa velhice, olhar para trás e falar assim: eu tive tantas oportunidades, né? Podia ter administrado melhor o meu tempo, só que não soube administrar, não temia Deus, e às vezes entrei por caminhos que eu só perdi o meu tempo. Né? Por isso que eu só complementando, um parênteses aí, o próprio pregador diz assim no Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quer dizer, Deus é para todo o tempo da nossa vida. Exatamente. E aí quando você tem essa visão do temor a Deus, pastor, porque quando a gente teme a Deus, a gente encaixa Deus em todo o tempo da nossa vida, né? E aí você consegue enxergar melhor as coisas, escolher melhor as coisas, né? Para que você possa tomar as melhores decisões em qual tempo da vida você estiver, seja na juventude, seja um tempo mais de adulto ou na velhice, você sempre vai tomar suas decisões. E quando você olhar para trás, e a nossa vida, pastor, muitas pessoas acham assim: não, mas 70 anos é muito tempo. Mas se a gente parar para avaliar, é pouco tempo, é muito pouco tempo, né? Então Deus deu esse tempo para a gente administrar bem. E administrar bem é entender que Deus tem que fazer parte desse período da nossa vida. Viver o propósito para o qual nós existimos e fomos criados, que é para a glória de Deus. Exatamente. E esse propósito de Deus permanece, porque embora o homem tenha se rebelado contra Deus, Deus, através de Jesus, ele veio de novo ao encontro do homem para restaurar o homem, para viver para a glória de Deus. Então, o salvo, o redimido, o nascido de novo, ele tem um propósito e um dever de trazer Deus para o seu tempo, de viver para a glória de Deus. Porque Deus trabalha no tempo, né? Ele usa o tempo, né, para trabalhar com o ser humano. Senão ele não poderia trabalhar com o ser humano. Ele tem que entrar, e isso ele fez com Jesus. Né? Diz lá em Gálatas 4:4, que cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Deus entrou de uma forma pessoal, física, no mundo, através de Jesus Cristo, para trazer-nos a redenção. Mas a gente vê no Antigo Testamento a forma como Deus também trabalhou na vida de várias pessoas no tempo da vida delas. E usando os anos da vida delas para ensinar coisas maravilhosas. Um exemplo que eu acho lindo é o exemplo de Moisés. Porque Moisés, a gente pode dividir a vida dele em 3 etapas de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos lá cuidando de ovelhas e 40 anos depois liderando o povo de Israel. Deus trabalhou na vida de Moisés nessas 3 etapas. Quer dizer, queira Deus que Ele possa trabalhar na nossa vida também. Em todas, porque nós não sabemos como nós vamos ver. Moisés viveu 120. Eu não sei, eu não vou chegar perto, é claro. Não é? O salmista falou, pastor, em Salmo 39, ele diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida. Ele pediu, né, na sua oração, ele disse: mostra-me o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Então ele estava pensando assim,
eu creio que eu tenho que pensar no fim da minha vida, né? Eu tenho que entender que eu não sou imortal, eu tenho que entender que eu careço da misericórdia de Deus, para que eu entenda a minha fragilidade, para não me afastar do Senhor. Porque é exatamente isso, a gente não sabe, pastor, o que vai acontecer quando a gente sair. Exato. Hoje para fora, o que vai acontecer daqui 1 hora, 2 horas, a gente não tem o domínio sobre o tempo. Deus tem porque criou, mas nós estamos limitados a Ele, nós não temos o domínio. Pertencemos a Ele, mas somos limitados ao tempo. E não sabemos quanto tempo temos. Né? E não dá para... A gente guarda dinheiro, mas não guarda tempo. Guarda tempo. Eu não posso depois ir lá e requerer um tempo a mais de vida. Não dá para poupar tempo. Nesse sentido, não. Quando a Bíblia fala remir o tempo, quer dizer, aproveite bem o tempo. Saiba gastar o tempo. E a melhor forma de gastar o tempo é temer a Deus. Exato. Temer a Deus, porque é o princípio da sabedoria. É maravilhoso quando um jovem aprende a temer a Deus e não gastar a sua vida, não perder a sua vida e permitir que Deus opere, porque nós temos um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ele faz questão de estar conosco, de se fazer presente na nossa vida. Ele já provou isso através de Jesus e enviando-nos o Espírito Santo. Quer dizer, olha que privilégio maravilhoso. Nós vivemos no tempo, mas nós já temos a eternidade em nós, porque é o próprio Deus em nossa vida. Isso é um privilégio maravilhoso. É coisa maravilhosa, né, pastor? Porque Ele é um Deus no sentido atemporal, né? Ele é um Deus criador do tempo, mas que dentro do tempo, nesses diversos exemplos que o Senhor usou e comentamos aqui, Deus está interagindo. Ele é um ser pessoal, Ele tem comunhão com o ser humano. Exato. Né? E a melhor ou a maior... ele mostrou isso de uma forma grandiosa na pessoa de Cristo. Né? Quando Cristo ele aniquilou-se a si mesmo, ou seja, deixou a sua glória, né? ao domínio do tempo, para estar nesse presente tempo, né? Assim, nesse tempo que nós estamos, né? Para salvar o homem, para interagir com o homem, para ensinar o homem, para dar condições do homem ter comunhão com Deus novamente. Então Deus é maravilhoso. Ele é o Criador, mas ao mesmo tempo que Ele tem o poder do tempo, Ele está participando conosco, né? E Ele nos dá condições de interagir com Ele. E aí, é glorioso. E aí entra uma questão que nós temos que aprender a lidar, que aqui o comentarista faz uma separação entre o Kairos e o Cronos, que basicamente é o seguinte: o Cronos é tempo, sentido cronológico, indeterminado, e o Kairos é uma porção de tempo definido, um momento específico. E nós temos que saber lidar com tudo isso, porque Deus vai trabalhar na nossa vida, mas Ele tem um tempo e uma forma de trabalhar na nossa vida. Exatamente. E nós, por não sabermos isso, assim, de forma... que Deus não entrega pra gente assim, ó, esse aqui é o meu projeto na tua vida, vai lendo aí, vai aprendendo. Não, nós sabemos a vontade de Deus pela Bíblia. Aqui está a vontade de Deus, nós temos que obedecer. Agora, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, nós cremos que Ele vai nos usar para a glória dEle. A gente quer ser usado para a glória de Deus. Agora, como isso vai acontecer? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é obedecer ao Senhor e aquilo que Ele traz para nós a gente fazer. Não é verdade? Exato. Porque no decorrer da nossa vida, Deus vai usando pessoas para nos dar oportunidades de servir a Ele. De alguma forma, Deus vai nos encaminhando para fazer a vontade dEle. E quer dizer que com isso nós já estamos envolvidos num plano de Deus pessoal para a nossa vida. Eu falo isso porque tem gente que pensa o seguinte: ele pensa que a vontade de Deus para a vida dele é algo assim muito secreto, muito grande, que ele fica esperando uma revelação de Deus. Não precisa nada disso. Deus trabalha nas coisas pequenas, nas pequenas. Às vezes vem uma oportunidade para uma pessoa e fala: não, mas eu acho que não é isso que Deus tem para a minha vida. Deixa eu passar a oportunidade que Deus estava dando para ele. Porque se você desperdiça as oportunidades, você pode estar deixando passar um trem que Deus fez parar na tua frente,
abriu as portas para você entrar nele e você não entrou porque você achou que não era aquele. Exato. Entendeu o que eu quis dizer? E jovem tem muito disso. Ele tem, eu quero fazer coisa grande. Meu filho, coisa grande para Deus, se você entregar um folheto por dia, você já está fazendo uma coisa grande para Deus. Então as oportunidades de Deus vão acontecendo na nossa vida. Não precisa ser aquela coisa do outro mundo, não precisa uma pessoa chegar para nós e ficar falando como se Deus descesse na terra. Não, Deus vai usar oportunidades e vai usar os anos da nossa vida de maneira que a gente possa ser útil para a glória dele. E aí tem inúmeros exemplos na Bíblia. Exato. Inúmeros exemplos. E é interessante, pastor, porque o senhor falou uma realidade, porque as pessoas, elas estão em busca, o senhor usou, eu até me lembrei de uma expressão que muitos falam, né? Esperando um mistério de Deus, né? Estão envolvidas em um mistério, querendo algo grande. E é o que o senhor falou, Deus ele vai trabalhar nas pequenas. Por quê? Porque Deus sendo o Criador, Deus tendo o poder no tempo, e tanto do Kairos quanto do Cronos está sobre o poder de Deus, né? O Kairos, como o senhor falou, a palavra quer dizer o momento certo, né? O tempo oportuno. Então a gente tem que entender que neste tempo que nós temos e no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Exato. No tempo de Deus. Nós estamos presos nesse tempo. Deus tem o poder sobre esse tempo, Deus tem o poder sobre o Kairos, que é o momento certo, ou seja, no momento certo as coisas ela vai acontecer na nossa vida. Por quê? Porque Ele tem assim, o domínio sobre todas as coisas. Deus não se atrasa, Deus não está adiantado, é exatamente isso, é o momento certo. Ele sabe todas as coisas e Ele tem sempre o melhor tempo e o melhor momento. A gente tem que, como o senhor falou, é temer a Deus, é ter comunhão com Deus e viver. Exato. E aproveitar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Por quê? Usar o nosso tempo, né? Usar o nosso tempo. Porque Deus, Ele está no princípio, Ele está no fim. O João disse que Ele é o alfa, Ele é o ômega, não é? Quando você vai para a oração de Moisés, no Salmo de número 90, né? Moisés, na sua oração, eu até anotei que ele diz assim, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra, e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, o controle está na mão de Deus. A gente tem que compreender isso. Né? Entender que todo o controle está nas mãos do Senhor. É por isso que o Senhor ele é onipresente, onisciente, onipotente, a sua soberania. É por isso, ele é esse Deus poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas. A gente tem que compreender. Por mais que não é fácil compreender algumas coisas, nós temos que saber que Deus tem o domínio total. E se Deus tem o domínio, eu tenho que confiar nele. Exato. E entregar minha vida na mão dele. E deixar que ele coloque os melhores cursos para mim. É o que o senhor falou. Aproveite as oportunidades que a vida te oferece. Porque Deus ele vai agir nessas oportunidades. E a própria oração de Moisés no Salmo 90, ele começa com esse Deus eterno, de eternidade a eternidade tu és Deus, só que ele chama esse Deus para o seu tempo. Porque ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Exato. Quer dizer, vem aqui Deus eterno. Nos mostra. Eu quero aprender a contar os meus dias de maneira que eu alcance coração sábio. Quer dizer, e o Espírito Santo, aquilo que nós falamos, ele está conosco. Ele é Deus em nós. Então, a gente usando bem o nosso tempo, a gente vai glorificar Deus no tempo que a gente está vivendo. Eu gosto muito de uma expressão que tem lá no livro de Atos, que fala que Davi, ele foi na geração dele, ele foi a pessoa que Deus pôde contar na geração dele. E nossa geração, nós somos as pessoas que nós queremos que Deus conte conosco. Porque esse é o nosso tempo. Eu não vivi no tempo dos apóstolos. Eu queria ser um dos apóstolos de Jesus. Não Judas, Deus me guarde. Se pudéssemos escolher, eu gostaria. Porque eu acho, eu particularmente, eu admiro. Eu acho que as pessoas mais privilegiadas que viveram na face dessa terra foram os apóstolos de Jesus. Porque eles tiveram o privilégio de viver com Jesus. Mas nós vamos passar a eternidade com Jesus e isso é maravilhoso. Mas aqueles homens, a meu ver, foram pessoas privilegiadíssimas. Únicas. Desfrutaram um privilégio que só foi eles que tiveram. Exato. Ninguém mais teve aquele privilégio. Agora, eu não vivi lá. Eu estou vivendo agora. Então, essa é a minha oportunidade
de glorificar a Deus. Por isso que o ponto 3 da lição fala a vida no tempo. E você citou o Salmo 90 que fala sobre isso também. Então, aproveitar o tempo e glorificar a Deus no tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque, como você disse, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Deus sabe. Então, eu não posso viver de uma forma utópica. Eu sonho em fazer isso para Deus. Apresente os seus sonhos para Deus. Mas, acima de tudo, faça o que nós citamos agora há pouco, o pregador do Eclesiastes. O que ele falou? Faça com todas as tuas forças o que te vier à mão para fazer. Porque se eu estou na presença de Deus e quero servir a Deus, aquilo que vem às minhas mãos para fazer, eu vou fazer para a glória de Deus, eu já estou prestando um serviço para Deus. Nós estamos falando para crente, que quer gastar a sua vida para Deus. O ímpio não, o ímpio gasta a vida no pecado. Que Deus tenha misericórdia dele. Mas nós como crentes, os nossos alunos jovens, crentes, eles têm que ser levados a servir o Senhor. E entender que servir ao Senhor, eu volto a dizer, é nas coisas pequenas, porque nem todo mundo vai ser um grande pregador, nem todo mundo vai ser uma pessoa que o nome dele vai aparecer para todos os lados. Mas isso não importa, porque quando Jesus vier, Ele vai dar a cada um segundo a sua obra. E a forma de medir, já que nós estamos falando de tempo, nós temos que entender que no tempo a forma de medir de Deus é diferente da nossa. Muito diferente, porque Ele tem o domínio sobre, né? E é interessante, pastor, que nós temos que ter essa compreensão, entender que nós vamos prestar conta para Deus do tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra, nós vamos ter que prestar conta. Né? É muito claro isso na Bíblia. Então, a má administração do tempo, né? O que as pessoas fazem hoje? Nós estamos no tópico 3 falando assim, a vida no tempo, né? Vivendo no tempo. Essa má administração é quando eles tiram Deus da vida deles, né? Deus já não faz parte, já não tem mais comunhão, apesar de Deus ter o domínio, ter o controle, mas a pessoa escolhe, né, não temer a Deus, não viver uma comunhão com Deus, e aí nós vamos ver a sociedade sofrendo, pastor, pela má administração do seu tempo. Então, por exemplo, um pai de família, né, que trabalha demais, trabalha porque ele acha que ele precisa ter dinheiro de uma quantidade exagerada. Ele trabalha muito, ele não tem tempo para os filhos, ele não tem tempo para a esposa, ele não tem tempo para a igreja, ele não tem tempo para se relacionar com Deus. Então ele vai conseguir um objetivo, mas os outros objetivos ele vai ser frustrado, ele não vai ter paz, ele não vai ter a alegria que a vida pode oferecer. Essa má administração. É por isso que nós, os jovens que estão ouvindo aqui, né, através do canal do YouTube, eles têm que entender que Deus colocou na sua mão algo glorioso. É para você orar e aprender a administrar o seu tempo de juventude, diversão, o seu tempo de ter comunhão com Deus, o seu tempo de se dedicar à obra de Deus, de trabalhar, de estudar, né? E é na força, né, pastor? A juventude é onde você tem a força para fazer tudo isso daí. Verdade. Então, que possa fazer da maneira mais sábia. E se nós vamos, ao longo do trimestre, os irmãos vão ver que essa má administração, quantos prejuízos, né? Jovens preguiçosos, pessoas com depressão, pessoas ansiosas, materialistas, hedonistas, né? Pessoas que sofrem por não saber administrar o tempo que Deus colocou para ele viver nessa terra aqui. O livro de Eclesiastes, né, nós estávamos comentando, capítulo 3, verso 11, diz que Deus colocou em nós, pastor, o anseio pela eternidade. O comentarista até fala sobre isso. Ele colocou em nós, né, o anseio pela eternidade. E aí o salmista, no capítulo 90, que nós estamos usando, a oração de Moisés, ele vai dizer que a duração da nossa vida é 70 anos. Né? E depois dos 70 anos, algumas pessoas podem até viver pela sua robustez, pela sua força, mas depois dos 70 anos é canseira, né? Ele usa a palavra enfado. Né? Não é o melhor tempo para se viver, para usar o seu tempo, para produzir. Né? Então, nós temos que aproveitar. E o salmista diz que esse tempo passa voando. Passa voando, né? É o que é a nossa vida, né? E uma outra coisa, pastor, é que Deus não está preso no tempo, não está limitado ao tempo. Mas nessa vida aqui, é claro que nós temos um anseio pela eternidade, Deus colocou isso em nós,
E Cristo tornou isso realidade, que é a nossa salvação, né? Sabemos que a eternidade faz parte da vida do crente, mas nessa vida aqui, neste plano terreno que nós estamos limitados ao tempo. E um problema que o pecado nos trouxe nessa administração do tempo é a nossa corrupção, né, pastor? Com 20 anos eu tinha cabelo, hoje eu já não tenho mais cabelo. Né? Então nós vamos perdendo, o tempo nós vamos nos corrompendo com o tempo, e é o que o salmista falou, às vezes você vai chegar nos 70 anos, olhar para trás o que eu fiz no meu tempo, e depois é canseira, é enfado, você já não consegue produzir, mas então nós temos que saber. E aí no verso 12 ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias. De tal maneira que alcancemos corações sábios. A grande verdade é que o homem sem Deus e no pecado, ele está num estado de rebeldia contra Deus. E nesse estado de rebeldia, ele consome sua vida no pecado. A partir do momento que em Cristo nós fomos alcançados pela graça de Deus, da salvação, a vida passa a ter um outro objetivo, que é para a glória de Deus. Por isso que o crente ele tem que refletir sobre isso, e essa lição é muito boa, principalmente para jovens, para que os jovens não gastem a sua vida no pecado, mas que ele use a sua vida na santidade e na verdade, para que Deus seja glorificado. Por quê? Porque o real prazer da vida é usar o tempo para Deus. E quem está falando isso não é um homem, é um homem de 53 anos hoje, mas que conheci Jesus na juventude. Na juventude. Então, eu gastei a minha juventude servindo a Deus. E fui feliz e sou feliz até hoje. Então, eu posso dizer que a verdadeira alegria para o jovem é servir a Deus e não servir ao pecado. O jovem crente, que ele não vive um compromisso com Deus, e ele vive de forma negligente a sua vida espiritual, ele está, na verdade, usando uma expressão muito popular, perdendo tempo, porque ele não está vivendo. Já que o jovem quer viver assim de uma forma intensa, você viver na presença de Deus, você vive de forma intensa. No pecado, não. Porque o pecado é viver de forma perigosa. São só atividades. Só atividade. E perigoso, né? Perigoso, não traz edificação nenhuma. E pode acabar daqui a pouco. Com Deus é diferente. E tem a Bíblia nos ensina também, pastor, né? Pensar em uma coisa que ninguém pensa, ninguém gosta de pensar e ninguém quer pensar. A Bíblia nos ensina a pensar na morte. Exato. Porque quando você pensa na morte, você vive bem o presente. Não é verdade? Exato. Porque quem entende que um dia vai morrer, ele quer aproveitar e viver da melhor maneira o hoje. Né? E na juventude, você que está nos assistindo através do canal, para refletir quantas vezes você parou para pensar na morte no mês, na semana, este ano. Só se morrer algum amigo ou for um parente, ele for no velório, né? Caso contrário, não vai pensar. Exatamente. E a Bíblia fala que, às vezes, é melhor um velório do que uma festa. Exatamente por essa reflexão, né, que a morte nos traz, de saber administrar o nosso tempo. Então, às vezes, pensar na morte é bom. É bom. É bom. Porque nos ensina a viver bem o presente. Mas está ótimo. Deus abençoe, irmão Robson. Obrigado pela participação. Se Deus quiser, estaremos juntos mais vezes. Amém. Eu agradeço, pastor. Obrigado por essa oportunidade de fazer parte desse instrumento, né, pastor? Para abençoar, para evangelizar, para trazer conhecimento e que o Senhor possa dar cada vez mais frutos para esse trabalho tão bonito. Amém. Que Deus continue abençoando você e abençoando a sua classe, abençoando a sua vida em todos os aspectos e que você seja uma bênção para Deus no tempo que você está vivendo.